fedor de metal queimado e carne carbonizada pairava pesado no ar reciclado da Câmara do Conselho Galáctico. O comandante Cable Barnes estava em rígida atenção. Seus uniformes desgastados de batalha ainda exibiam as cicatrizes do último confronto. Ao seu redor, os diversos membros do conselho o observavam com expressões que variavam de respeito relutante a puro desgosto. O comandante Barnes, o chanceler Serelion, começou, sua voz fina transbordando desdém. Embora reconheçamos suas contribuições para nossa recente vitória, o Conselho determinou que suas táticas não convencionais e o desrespeito flagrante pelo protocolo não podem passar sem contestação. Cable reprimiu uma resposta sarcástica. Você se refere às táticas que salvaram suas peles escamosas? Assim sendo, continuou o chanceler, decidimos lhe dar uma missão especial. Considere isso uma recompensa por seus serviços. O sarcasmo que permeava o tom do alienígena fez os dentes de Cable rangerem. Ele sabia quando estava diante de uma armadilha. Há um planeta remoto nas bordas da nebulosa Maelstrom, Vexus Prime. Precisamos que você faça um levantamento da superfície e relate sobre quaisquer recursos potenciais ou valor estratégico. Cable franziu a testa. Ele já tinha ouvido falar de Vexus Prime. O lugar era um pesadelo, devastado por tempestades iônicas, infestado de predadores de topo e lar de alguns milhares de colonos esforçados lutando para sobreviver em uma existência difícil. Era o tipo de missão que você enviava a alguém se quisesse que ele desaparecesse. Sou um soldado, não um maldito garimpeiro, Cable growled. Você é o que nós dizemos que você é. Capture o arquétipo do coletivo Chilorian, seu brilho cristalizado piscando. Isto não é um pedido, comandante. É uma ordem do conselho. Você partirá dentro de 1 hora. A mandíbula de Cable se contraiu, mas ele sabia quando estava em desvantagem e superado em poder de fogo. Entendido, ele respondeu com dificuldade. Enquanto saía da câmara do conselho, a mente de Cable corria. Isso era uma sentença de morte, simples e direto. Os vermes pomposos do conselho podiam disfarçar isso com palavras sofisticadas, mas ele sabia que esperavam que ele morresse em Vexus Prime, perdido e esquecido, como se isso fosse acontecer. Cable endireitou os ombros, um sorriso sombrio brincando nos cantos de sua boca. Se o conselho queria brincar, ele mostraria exatamente do que um humano era capaz. Ele completaria a pequena tarefa deles e voltaria para fazê-los engasgar com sua superioridade arrogante. Era hora de mostrar a esses bastardos alienígenas o que indomável realmente significava. A Baía de Hangar era um favo de atividade enquanto Cable preparava sua nave para a partida. Ele se movia com eficiência prática, realizando verificações de sistema e carregando suprimentos. A elegante nave, um navio de reconhecimento da classe Raven fortemente modificado, ganhou vida sob seu toque. O comandante Barnes, Cable, virou-se para ver uma jovem guarda apressando-se em sua direção. Sua pele azul estava ruborizada de esforço. O que há, guarda Sora? Senhor, eu tenho o seu relatório de missão. Ela estendeu um tablet de dados. Seus dedos esguios tremiam levemente. É verdade o que estão dizendo que o Conselho está enviando você para Vexus Prime? Cable pegou o bloco com uma cortina estranha. Parece assim. Mas, senhor, a voz de Sora caiu para um sussurro. Ninguém volta de Vexus Prime. A criatura está lá. Eu ouvi histórias. Não estou muito preocupado com contos de fogueira, guarda. Cable a fixou com um olhar firme. Eu já enfrentei coisas piores do que qualquer bicho-papão que o Conselho queira me lançar. Sora engoliu em seco. Seu olhar piscou para a cicatriz irregular que corria ao longo da mandíbula de Cable. Uma lembrança de um encontro particularmente desagradável com um berserker taxiano. Claro, senhor. Eu não quis insinuar. Relaxa, garoto. Cable suavizou seu tom. Estarei de volta antes que você perceba. Alguém tem que manter vocês chifrinhos na linha. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Sora. Sim, senhor. Boa caça. Enquanto o aspirante se afastava, Cable voltou sua atenção para o tablet de dados. O briefing da missão era escasso, apenas um conjunto de coordenadas e uma diretiva vaga para fazer uma pesquisa na área. Sem mapas, sem informações sobre a fauna local ou perigos potenciais. O Conselho estava armando para que ele falhasse.
Os lábios de Cable se tornaram uma linha dura. O fracasso não era uma opção. Ele já havia enfrentado probabilidades difíceis antes e saído por cima. Desta vez não seria diferente. Ele embarcou em sua nave. O teto da escotilha se fechou atrás dele com um sibilo de hidráulica. A cabine era um confortável casulo de painéis de controle brilhantes em couro desgastado. O cabo deslizou para o assento do piloto. Suas mãos voavam sobre os controles com facilidade treinada. Os motores rugiram para a vida. As placas do convés vibravam sob seus pés. Cable sentiu uma emoção familiar correr por suas veias. Este era o lugar onde ele pertencia, disparando através das estrelas, perseguindo o desconhecido. À medida que a nave decolava, Cable teve um último vislumbre da Câmara do Conselho através da tela de visualização. Os dignitários alienígenas pareciam tão pequenos, tão mesquinhos a partir deste ponto de vista. Eles achavam que podiam quebrá-lo, enterrá-lo em alguma rocha esquecida na borda da galáxia. Eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Cable acelerou os propulsores. A força da aceleração o pressionou contra o assento. As estrelas se borraram em faixas de luz enquanto a nave saltava para o hiperespaço. Próxima parada, Vexus Prime, onde a verdadeira diversão começaria. A jornada para Vexus Prime foi sem incidentes. A monotonia do hiperespaço foi quebrada apenas pelo ocasional sinal nos sensores da nave. Cable usou o tempo para se familiarizar com os poucos dados que tinha sobre o planeta. Composição atmosférica, gravidade, faixas de temperatura. Não era muito, mas ele trabalharia com menos. Quando a nave saiu do hiperespaço nas bordas da nebulosa Maelstrom, Cable teve seu primeiro vislumbre de Vexus Prime. O planeta pendia contra o fundo estrelado como uma fruta machucada e espancada. Ele exibia um retalho modelado de verdes doentios e marrons lamacentos. Tempestades vermelhas e furiosas giravam em sua atmosfera, crepitando com uma energia estranha. "Bem, você não é um belo inferno", Cable murmurou. Seus dedos dançavam sobre os controles da nave enquanto ele iniciava a sequência de pouso. A descida foi brusca. A nave se sacudia e tremia enquanto mergulhava através da densa camada de nuvens revoltas. Relâmpagos cortaram o céu próximo à tela de visualização, perto o suficiente para fazer os dentes de Cable rangerem. Ele cerrou a mandíbula e manteve a nave estável, seus nós dos dedos brancos no manche de controle. Depois do que pareceu uma eternidade, a nave rompeu a atmosfera inferior e emergiu em uma paisagem de pesadelo. Picos irregulares de obsidiana arranhavam o céu verde doentio, seus topos perdidos nas névoas giratórias. Pântanos fétidos borbulhavam, soltando gases nocivos no ar. Ao longe, uma cadeia de montanhas retorcidas se erguia, suas encostas envoltas em uma pulsação estranha pela luminescência. Cable trouxe a nave para baixo em um trecho de terreno relativamente estável. O trem de pouso afundando na camada esponjosa de fungos que passava por solo aqui. Ele desligou os motores e se recostou no assento, levando um momento para organizar seus pensamentos. Sabia que o conselho esperava que ele falhasse, que tropeçasse cegamente em qualquer horror que estivesse à espreita lá fora e nunca mais fosse visto novamente. Mas Cable Barnes não era um homem que se deixaria levar suavemente por aquela boa noite. Ele enfrentou a morte 1000 vezes, riu-lhe na cara e cuspiu em seu olho. Este planeta, com todos os seus terrores e mistérios, era apenas mais um desafio a ser conquistado, e conquistá-lo, ele o faria. Cable levantou-se de seu assento. Suas botas ecoavam nas placas do convés enquanto ele caminhava em direção ao arsenal da nave. Ele se equipou com eficiência treinada, colocando seu confiável rifle de plasma em uma bandoleira de granadas. Uma faca de combate com aparência maligna encontrou seu lugar em sua bota, enquanto um kit médico compacto e equipamentos de sobrevivência foram para os bolsos em seu cinto. Ao se aproximar da eclusa, Cable capturou seu reflexo no metal polido do bulkhead. O rosto que o encarava era magro e duro, marcado pelas linhas de um homem que viu demais e perdeu ainda mais. Mas havia um fogo nesses olhos, uma chama teimosa e inextinguível que se recusava a ser apagada. O conselho o havia enviado aqui para morrer, mas Cable Barnes não era um homem que morreria em silêncio.
Ele lutaria, suportaria e emergiria vitorioso, pois ele era humano e o espírito invencível da humanidade ardia dentro dele, um farol inextinguível na escuridão. Com uma última verificação de seu equipamento, Cable acionou os controles da eclusa de ar e saiu para a superfície do planeta principal de Vex. A caçada havia começado. A primeira coisa que atingiu Cable ao sair da eclusa foi o cheiro, um fedor nauseante que parecia revestir o interior de suas narinas e grudar na parte de trás de sua garganta. Ele lutou contra a vontade de vomitar, seus olhos lacrimejando enquanto se ajustavam à luz verde doentia que filtrava através da névoa. Ele deu um passo cauteloso para frente, suas botas fazendo barulho no chão esponjoso. O ar estava denso e úmido, carregado de esporos e insetos microscópicos que flutuavam preguiçosamente na brisa. Ao longe, um lamento de baleia ecoava pelos pântanos, um som que fazia os dentes de Cable rangerem e erguia os pelos na nuca. Certo, Barnes, ele murmurou para si mesmo. É hora de se orientar. Ele puxou seu scanner, o dispositivo ganhando vida em sua mão. A leitura era uma confusão de estática e dados distorcidos, as estranhas energias do planeta causando estragos na eletrônica delicada. Cable franziu a testa, tocando a tela em uma tentativa vã de limpar a interferência. Um movimento repentino no canto de seu olho o fez girar. Seu rifle de plasma subiu até o ombro. Ele examinou a linha de árvores, seu dedo pairando sobre o gatilho. Por um longo momento, nada se mexeu. Então, com um farfalhar de folhas e um estalo de galhos, uma criatura emergiu da vegetação. Era uma besta saída de um pesadelo, uma massa imponente de músculos ondulantes e um corpo robusto. Sua cabeça era larga e plana, com uma boca cheia de dentes e um par de chifres de obsidiana curvados que brilhavam na luz doentia. Seus olhos, um âmbar penetrante, fixos em Cable, com uma inteligência inquietante. O dedo de Cable se apertou no gatilho, mas ele hesitou. A criatura, apesar de sua aparência temível, não fez movimento para atacar. Ele simplesmente o observava, seu olhar inabalável. Calma aí, grandão, disse Cable suavemente. Sua voz soava anormalmente alta na quietude. Não estou aqui para causar problemas. A besta bufou uma nuvem de ar quente que se dissipou no ar. Então, com um movimento de sua cauda, ele se virou e derreteu de volta para a folhagem, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia chegado. Cable soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Ele já tinha visto sua cota de vida selvagem alienígena, mas havia algo sobre aquela criatura, uma sensação de poder primal bruto que a diferenciava de qualquer coisa que ele havia encontrado antes. Ele afastou a sensação inquietante e voltou sua atenção para o scanner. A interferência ainda estava presente, mas ele conseguiu isolar uma fraca assinatura de energia vindo do noroeste, a cerca de 2 cliques de sua posição. Era um bom lugar para começar, como qualquer outro. Com o fuzil a tiracolo, Cable seguiu em direção aos pântanos, suas botas afundando na lama a cada passo. O progresso era lento, o terreno traiçoeiro e imprevisível. Mais de uma vez ele se viu até os joelhos em um pântano escondido, a água fétida infiltrando-se em seu traje e fazendo sua pele arrepiar. À medida que se aprofundava na selva, Cable não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. A sensação formigava na nuca, uma coceira que ele não conseguia coçar. Ele examinou as sombras entre as árvores, os modos de luz dançantes na névoa, mas não viu nada. Ainda assim, a sensação persistia, uma companheira constante enquanto ele avançava para o desconhecido coração do Prime de Vex. Mal sabia ele que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. A assinatura de energia levou Cable até a base da cadeia de montanhas retorcidas que ele havia avistado do ar. De perto, os picos eram ainda mais perturbadores, suas superfícies pulsando com um brilho bioluminescente estranho. Grossos e esquisitos seres se agarravam à face da rocha, pulsando suavemente na penumbra. À medida que se aproximava das montanhas, o scanner de Cable começou a emitir sinais mais insistentes, com o sinal se tornando mais forte a cada passo. Ele seguiu a leitura, escolhendo cuidadosamente seu caminho através do terreno traiçoeiro. De repente, o chão sob seus pés cedeu,
e Cable se viu rolando por uma encosta íngreme. Ele atingiu o fundo com força, o impacto fazendo o ar sair de seus pulmões. Por um momento, ele ficou ali deitado, atordoado, piscando para o céu verde doentio. Então uma sombra caiu sobre ele, e Cable se viu encarando um par de olhos prateados e luminosos. A criatura que se erguia sobre ele era humanoide, mas apenas no sentido mais amplo da palavra. Sua pele era de um cinza moldado, atravessada por veias pulsantes de bioluminescência. Um par de chifres curvos, semelhantes a pipas, brotava de seu crânio alongado, e sua boca era uma fenda aberta cheia de dentes afiados como agulhas. Cable reagiu por instinto, sua mão voando para o rifle de plasma ao seu lado, mas antes que pudesse apontar a arma, a criatura falou: "Paz, forasteiro", disse ela, com uma voz sussurrante e áspera. "Não quero lhe fazer mal." Cable hesitou, seu dedo pairando sobre o gatilho. Você pode falar." A criatura inclinou a cabeça. "Eu sou Kishon, chamando os Vex esta noite. Temos observado seu progresso desde que você chegou ao nosso mundo." Cable lentamente abaixou seu rifle, sua mente a mil. Vida inteligente no planeta principal de Vex. O briefing do Conselho não mencionou nada sobre isso. "Por que você não contatou o Conselho Galáctico?" ele perguntou, levantando-se rapidamente. "Fez sua presença ser conhecida?" Kishon fez um som baixo de chilreio que poderia ter sido risada. "O Conselho não tem interesse em nós, forasteiros. Estamos abaixo da atenção deles, uma curiosidade primitiva, no melhor dos casos. Eles enviam seus rejeitados e indesejáveis para cá, para o planeta que acreditam ser um deserto selvagem e inabitável." "Rejeitados e indesejáveis? Do que você está falando?" O xamã fez um gesto para que Cable o seguisse, levando-o mais fundo nas montanhas. Enquanto caminhavam, Sean falou sobre a verdadeira natureza do primeiro de Vex. Não um deserto infernal, mas um refúgio para aqueles que o Conselho considerava indignos ou inconvenientes. Ao longo dos séculos, eles enviaram muitos para cá. Sean disse: "Os exilados, os desonrados, aqueles que ousaram questionar ou desafiar a autoridade do Conselho. Nós os acolhemos, dando-lhes um lar entre os Vexoni." A mente de Cable girava com as implicações. O Conselho havia usado o Prime de Vex como um depósito para seus problemas. Uma maneira conveniente de se livrar de qualquer um que não se encaixasse em sua narrativa organizada. "E agora eles te enviaram", Kishon disse, fixando Cable com aqueles olhos luminosos, o humano que lutou com demasiada ferocidade, que se recusou a se curvar aos caprichos deles. "Eles buscam te quebrar para fazer de você um exemplo." A mandíbula de Cable se contraiu, uma fúria fria crescendo em seu peito. O Conselho o subestimou, assim como subestimaram o Vexoni e todos os outros marginalizados que haviam banido para este mundo. Eles viriam a se arrepender desse erro. Enquanto Cable seguia Kishon mais fundo nas montanhas, sua mente corria com as implicações do que havia aprendido. A traição do Conselho doía, mas também alimentava sua determinação. Ele não seria mais um rejeitado esquecido, deixado para apodrecer neste planeta abandonado. O xamã o levou a um vale escondido aninhado entre os picos brilhantes. Quando saíram do estreito desfiladeiro, os olhos de Cable se arregalaram com a visão diante dele. Uma vasta settlement preenchia o vale. Uma colmeia movimentada de atividade. Estruturas de design orgânico se fundiam perfeitamente com a paisagem bioluminescente pulsante, como se tivessem crescido da própria terra. Seres de todas as formas e tamanhos se moviam entre os edifícios. Um caleidoscópio de cores e formas. "Bem-vindo a Naxar", disse Kishon, sua voz tingida de orgulho. "O coração do Vexoni e um santuário para todos aqueles que o Conselho descartou." Enquanto caminhava pelo assentamento, Cable não pôde deixar de admirar a diversidade dos habitantes. Ele viu espécies que reconhecia de suas viagens, assim como outras que nunca tinha encontrado antes. Todos eles perceberam que estavam unidos pelo seu status compartilhado como marginalizados e exilados. Sean o conduziu a uma grande estrutura central, onde um grupo de anciãos Vexoni aguardava. Eles cumprimentaram Cable com uma mistura de curiosidade e cansaço, seus olhos luminosos o avaliando cuidadosamente. A guerreira humana, uma delas, disse:
Sua voz é um suave sussurro trinado. Ouvimos falar de suas façanhas, de sua desobediência à autoridade do conselho. Cable encontrou seu olhar sem vacilar. Eu fiz o que acreditava ser certo, assim como suspeito que todos vocês tenham feito. Os anciãos trocaram olhares, uma onda de aprovação passando pelo grupo. De fato, a mulher disse, o conselho pode nos rotular como indesejáveis, mas sabemos a verdade. Nós somos aqueles que ousaram questionar e desafiar o status quo, e por isso fomos banidos. Cable assentiu, um sorriso sombrio puxando seus lábios, a perda deles. À medida que os anciãos começaram a compartilhar suas histórias, Cable ouviu com crescente espanto. Esses seres enfrentaram dificuldades incríveis, suportaram provas inimagináveis. No entanto, não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Eles construíram uma comunidade aqui, um lar para os perdidos e os esquecidos. Naquele momento, Cable soube que havia encontrado mais do que apenas um refúgio. Ele havia encontrado um propósito. O conselho acha que me enviou para a morte, disse ele, sua voz ressoando com convicção. Mas eles subestimaram a mim. Assim como subestimaram todos vocês, eles acham que podem nos quebrar, mas estão errados. Somos mais fortes do que eles sabem, e vamos mostrar a eles quão fortes somos. Os anciãos murmuraram sua aprovação, seus olhos brilhando com uma luz feroz e determinada. John colocou a mão no ombro de Cable, seu toque surpreendentemente quente. Você agora é um de nós, Cable Barnes, disse o xamã. Juntos enfrentaremos quaisquer desafios que este mundo e o conselho possam nos impor. À medida que a reunião se dispersava, Cable sentiu um renovado senso de propósito fluindo através dele. Ele pode ter chegado ao Prime de Vex como um exilado, mas sairia como algo muito maior. Um líder, um campeão, um símbolo do espírito humano duradouro, e que o céu ajude qualquer um que estivesse em seu caminho. Nas semanas seguintes, Cable se imergiu na vida do assentamento Naxir. Ele aprendeu os modos dos Vex e eu, seus costumes e tradições, e, em troca, compartilhou seu próprio conhecimento e habilidades. Sua expertise em táticas e combate rapidamente lhe rendeu um lugar entre os defensores do assentamento, e ele passou longas horas treinando com os guerreiros Vex e eu, aprimorando suas habilidades e forjando-os em uma força de combate formidável. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas mesmo enquanto se lançava em seu novo papel, Cable não conseguia se livrar da memória de seu primeiro encontro no planeta principal de Vex, a imensa besta com chifres que o observava com uma inteligência tão inquietante. Ele se viu atraído pela selva além do assentamento, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar. Um dia, enquanto se esgueirava pela vegetação, com os sentidos em alerta máximo, Cable se deparou com a criatura mais uma vez. As trilhas que ele estava seguindo o levaram para o fundo do coração emaranhado da floresta, longe da segurança do assentamento Naxir. Você de novo, ele murmurou, abaixando ligeiramente seu rifle de plasma. O que você quer? A besta resfolegou sua cabeça maciça, inclinando-se para um lado como se o estivesse considerando. Cable deu um passo cauteloso à frente, seu coração batendo forte no peito. Calma aí, grandão, ele disse suavemente. Não estou aqui para te machucar. A criatura bufou, um som que quase parecia risada. Ela deu um passo mais perto, seus movimentos lentos e deliberados. Cable guardou seu fuzil e estendeu a mão, com a palma para cima. Isso mesmo, murmurou, devagar e fácil. A besta esticou o pescoço, suas narinas se dilatando enquanto cheirava a mão de Cable. Então, para sua surpresa, ela encostou suavemente a cabeça em sua palma, um baixo rugido emanando de seu peito. Bem, estou impressionado, Cable pensou. Você é apenas um grande mole, não é? A criatura resfolegou novamente, como se estivesse de acordo. Cable riu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Tudo bem, então, disse ele. Acho que agora somos amigos, mas você precisa de um nome. Que tal Azrak, em homenagem ao guerreiro das histórias da Velha Terra? As orelhas da besta se ergueram e ela fez um som que Cable poderia jurar ser de aprovação.
Ele riu, acariciando seu pescoço com afeto. A partir daquele dia, Azrak se tornou o companheiro constante de Cable. Juntos, eles vagaram pelas terras selvagens do planeta Vex, enfrentando os perigos do planeta lado a lado. Com Azrak ao seu lado, Cable se sentia invencível, como se pudesse enfrentar toda a galáxia e sair vitorioso. Enquanto voltavam para o assentamento, Cable não pôde deixar de se maravilhar com a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Aqui estava ele, em um planeta na borda do universo conhecido, se conectando com uma criatura saída diretamente de um sonho febril, mas de alguma forma parecia certo, como se esse fosse exatamente o lugar onde ele deveria estar. Eles foram recebidos nos portões do assentamento por uma multidão de curiosos. O Vex e eu, entre os outros exilados, sussurrando e apontando para a visão do guerreiro humano em sua temível nova companhia, porque um deles se empurrou para a frente, seus olhos luminosos arregalados de espanto. Celeiros de cabos, ele disse, com a voz baixa de admiração. Você domou um Krulnax. Ninguém jamais conseguiu tal feito. Cable sorriu, coçando Azrak atrás das orelhas. O que posso dizer? Eu sou simplesmente tão bom. O xamã balançou a cabeça, um sorriso brincando nos cantos da boca. Você está cheio de surpresas, humano. O Conselho não tem ideia do que liberaram sobre a galáxia. O sorriso de Cable se tornou feroz, um brilho de aço em seus olhos. Eles estão prestes a descobrir. Com Azrak ao meu lado e a força dos Vex e eu atrás de mim, vamos mostrar a eles o que acontece quando você mexe com o marginalizado e o esquecido. Ele elevou a voz, dirigindo-se à multidão reunida. O Conselho pensa que pode nos quebrar, mas está errado. Somos mais fortes do que eles sabem e vamos provar isso a eles de uma vez por todas. Um grito de entusiasmo surgiu dos exilados reunidos. Um rugido de desafio em determinação que ecoou nas montanhas brilhantes. Cable sentiu uma onda de orgulho e propósito fluindo através dele, uma sensação de pertencimento que ele nunca havia conhecido antes. À medida que a notícia de seu vínculo com a poderosa criatura se espalhava, sussurros começaram a circular entre os Vex e eu e os outros exilados. Eles falaram do guerreiro humano e de seu temível companheiro, de sua força e coragem diante de probabilidades avassaladoras. Cable se tornou mais do que apenas um líder. Ele se tornou uma lenda. Mas mesmo à medida que sua reputação crescia, Cable sabia que seu maior desafio ainda estava por vir. O Conselho não aceitaria sua desobediência de braços cruzados. Mais cedo ou mais tarde, eles viriam atrás dele e de todos aqueles que ousassem ficar ao seu lado. E quando esse dia chegasse, Cable estaria pronto. Com Azrak ao seu lado e a força dos Vex e eu atrás dele, ele mostraria ao Conselho o verdadeiro significado da resiliência do espírito humano, pois ele era Cable Barnes, o guerreiro exilado, o campeão dos esquecidos. E ele não descansaria até que Vex fosse livre. E todos aqueles que chamavam aquele lugar de lar estivessem livres da tirania do Conselho de uma vez por todas. Nas semanas que se seguiram, Cable se dedicou a preparar o assentamento de Naxar para a inevitável confrontação com o Conselho. Ele trabalhou incansavelmente ao lado dos Vex e de guerreiros, fortificando defesas, estocando armas e treinando os colonos na arte da guerra. Mas mesmo enquanto se concentrava nas questões práticas de sobrevivência, Cable não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Ele havia encontrado um propósito aqui no planeta principal de Vex, uma causa pela qual lutar, mas ainda havia um vazio em seu coração, um anseio por algo que ele não conseguia nomear. Foi Azrak quem finalmente o ajudou a identificar isso. A grande besta havia se tornado mais do que apenas um companheiro. Ele era um confidente, um eco para os pensamentos e medos mais profundos de Cable. Eu não sei, amigo. Cable suspirou em uma noite enquanto estavam sentados assistindo ao sol se pôr sobre as montanhas brilhantes. Sinto que estou fazendo o que deveria fazer, mas ainda há algo errado. Azrak resmungou suavemente, encostando a cabeça no ombro de Cable em um gesto de conforto. Cable riu, coçando a besta atrás das orelhas. Eu sei. Eu deveria ser grato pelo que tenho. E sou, mas não consigo evitar a sensação de que há algo mais lá fora, sabe? Como se uma resposta, um lampejo de movimento chamasse a atenção de Cable. Ele se virou para ver um grupo de Vex e mulheres observando-o da borda do assentamento.
Seus olhos luminosos estavam cheios de uma mistura de curiosidade e admiração. Uma delas, uma beleza de pele azul chamada Rocco, deu um passo à frente, um sorriso tímido brincando nos cantos de sua boca. Celeiros de cabos, ela murmurou, sua voz como seda líquida. A guerreira humana que domou um Cronex. Você é uma verdadeira lenda por aqui. Cable sorriu, levantando-se. Não sei se sou uma lenda, disse ele, seus olhos brilhando com travessura. Mas tenho alguns truques na manga. Rocco riu, um som musical que fez um arrepio percorrer a espinha de Cable. Aposto que sim, ela murmurou, aproximando-se. Talvez você quisesse me mostrar isso algum dia. Nas semanas seguintes, Cable se viu passando cada vez mais tempo com Rocco e seus amigos. Eles eram uma distração bem-vinda das constantes preparações para a guerra, uma chance de se soltar e aproveitar os prazeres simples da vida. E aproveitá-los, ele fez. As mulheres Vex e I eram tão apaixonadas quanto bonitas, e Cable logo se viu mergulhando em um turbilhão de encontros quentes e noites selvagens. Eles lhe ensinaram os costumes de seu povo, mostraram-lhe cantos escondidos do assentamento onde podiam roubar alguns momentos de privacidade e o apresentaram a prazeres que ele nunca havia sequer sonhado. Mas, mesmo enquanto se perdia na emoção do momento, Cable sabia que isso era mais do que apenas atração física. Havia uma conexão aqui, um senso de parentesco e compreensão que ia além da mera luxúria. Essas mulheres haviam enfrentado as mesmas dificuldades que ele. Haviam sido deixadas de lado e esquecidas pelo mesmo conselho indiferente. Eles entenderam sua dor, sua raiva, sua sede insaciável por justiça, e em seus braços, Cable encontrou um momento de paz, um vislumbre fugaz da vida que sempre desejou. Uma vida de amor, uma família, de pertencimento. Ele sabia que não poderia durar para sempre. As forças do conselho estavam se aproximando cada vez mais, e a batalha final se aproximava no horizonte. Mas, por enquanto, neste momento roubado de felicidade, Cable permitiu-se sonhar com um futuro além da próxima luta. Um futuro onde ele poderia construir um lar, criar uma família e viver seus dias cercado pelas pessoas que amava. E com aquele sonho ardendo intensamente em seu coração, Cable Barnes se preparou para enfrentar seu destino, pronto para mostrar ao conselho de uma vez por todas o que significava ser humano. À medida que os dias se transformavam em semanas, Cable se via cada vez mais próximo de Rackle e suas companheiras. Eles se tornaram seus confidentes, seu sistema de apoio, sua razão para continuar lutando mesmo quando as probabilidades pareciam insuperáveis. Mas mesmo enquanto se deleitava em seu afeto e camaradagem, Cable sabia que o tempo estava passando. As forças do conselho estavam se aproximando a cada dia que passava, e era apenas uma questão de tempo até que eles fizessem seu movimento. Ele se lançou nas preparações com renovado vigor, trabalhando ao lado dos Vex e dos guerreiros primeiro para reforçar as defesas dos assentamentos e treinar os civis na arte do combate. As Hak era uma presença constante ao seu lado, uma guardiã feroz e leal que incutia medo nos corações de seus inimigos. Mas mesmo enquanto se preparavam para a tempestade que se aproximava, Cable não conseguia se livrar da sensação de que estavam lutando uma batalha perdida. Os recursos do conselho eram vastos, seus exércitos aparentemente infinitos. Como poderia um grupo desajustado de marginalizados e exilados esperar se opor a uma força tão esmagadora? Foi Rackle quem finalmente expressou o pensamento que estava se escondendo na mente de Cable. Não podemos vencer esta luta, Cable, ela disse suavemente uma noite enquanto estavam entrelaçados em sua cama. Não aqui, não assim. O conselho continuará enviando mais e mais tropas até nos reduzir a pó. O lado de Cable, passando a mão pelo cabelo úmido de suor. Eu sei, ele admitiu. Mas que escolha temos? Não podemos apenas ficar parados e deixá-los nos massacrar. Rackle se apoiou em um cotovelo, seus olhos luminosos penetrando nos dele. E se nós levássemos a luta até eles? Ela perguntou. E se atacássemos o coração do poder deles, em vez de esperar que eles viessem até nós? Cable franziu a testa considerando a ideia. Era uma jogada arriscada, mas tinha um certo apelo audacioso.
Se eles conseguissem pegar o conselho de surpresa, atacando onde eram mais fracos, é uma chance remota, ele disse lentamente. Estaríamos enfrentando todo o seu aparato militar. Em seu próprio território, as chances de sucesso seriam mínimas, no melhor dos casos. Rackle sorriu ferozmente, seus dentes brilhando na luz fraca. Desde quando você é alguém que joga pelo seguro, Cable Barnes? Eu pensei que você vivesse para esse tipo de coisa. Cable não pôde deixar de rir. Ela tinha um ponto. Ele nunca foi do tipo que recuava diante de um desafio. Não importava quão assustador fosse. E se houvesse até mesmo uma chance de que eles pudessem acabar com essa guerra de uma vez por todas, não seria justo que tentassem? Tudo bem, disse ele, sua voz se tornando firme com determinação. Vamos fazer isso. Vamos levar a luta até a porta do conselho e mostrar a eles o que acontece quando se mexe com a humanidade. Os próximos dias passaram em um borrão de atividade frenética enquanto Cable e seus aliados se preparavam para sua audaciosa jogada. Eles reuniram os recursos que puderam, planejaram, tramaram e estrategizaram, e se despediram do assentamento que se tornara seu lar. E então, com Azrak ao seu lado e um fogo no coração, Cable Barnes partiu para enfrentar seu destino. O conselho achava que o havia derrotado, pensava que havia selado o destino da humanidade. Eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. A jornada de volta ao coração do território do conselho era tensa e perigosa. Cable e seu pequeno grupo de rebeldes tiveram que navegar por um espaço hostil, confiando em furtividade e astúcia para evitar a detecção pelas patrulhas do conselho. Mas eles não estavam sozinhos em sua luta. À medida que se aproximavam de seu objetivo, foram acompanhados por um aliado inesperado, o Tenente Sora, o jovem oficial que havia ajudado Cable em seus preparativos para a missão fatídica ao planeta principal de Vex. Eu sabia que você voltaria, ela disse com um sorriso feroz enquanto embarcava em seu navio. Quando o conselho te enviou para aquele planeta armadilha mortal, pensei que eles finalmente tinham perdido a cabeça. Mas eu deveria ter sabido que era um erro subestimar você. Cable riu, segurando sua mão com um aperto firme. Acho que o surpreendi bastante, não foi? Os olhos de Sora se arregalaram quando Azrak apareceu, o enorme Krognak farejando o ar curiosamente. É isso? Perguntou Cable, acariciando o flanco da besta. Azrak e eu passamos por muita coisa juntos. Ele é parte desta rebelião. Com o retorno de Cable, aliados começaram a surgir. Soldados descontentes, civis sonhando com liberdade e oficiais desiludidos com o regime. Cable os recebeu a todos. Seu carisma natural e convicção inabalável os atraindo para sua causa como mariposas em direção a uma chama. A cada novo recruta, sua força crescia, sua determinação se solidificava. Eles não eram mais apenas um grupo de exilados e marginalizados, mas um verdadeiro movimento de resistência, unidos em sua determinação de derrubar o conselho de uma vez por todas. Entre os rebeldes estava um veterano grisalho chamado Lambert, que havia servido sob Cable no exército do conselho antes de ser dispensado por insubordinação. Eu sempre soube que você tinha isso em você, Barnes. Ele disse com um sorriso irônico enquanto examinavam mapas estelares e planos de batalha. O conselho nunca conseguiu lidar com alguém que não se encaixasse em seu molde. Cable bufou. Eles achavam que poderiam me quebrar me enviando para o Prime de Vex. Eles pensavam que poderiam esmagar o espírito humano com sua crueldade e opressão. Ele olhou ao redor para o grupo desajustado de rebeldes reunidos diante dele, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Mas eles estavam errados. Eles subestimaram a força que reside dentro de cada um de nós. A força para suportar, para se adaptar, para superar. Seu olhar se fixou em Azrak, que estava encolhido em um canto do porão do navio, observando os acontecimentos com um olhar preguiçoso. No auge de Vex, aprendi isso na prática. Aprendi que não há obstáculo grande demais, nem desafio assustador demais, quando você tem algo pelo qual vale a pena lutar. Um murmúrio de concordância percorreu os rebeldes, um sentimento de propósito compartilhado e determinação inquebrantável. Eles sabiam que as probabilidades estavam contra eles,
que as forças do Conselho eram vastas e poderosas, mas eles também sabiam que tinham algo que o Conselho nunca poderia entender. Algo que lhes dava uma vantagem. Nenhuma arma ou tecnologia poderia igualar. Eles tinham o espírito humano inabalável, o fogo inextinguível que ardia dentro de cada um deles. E com aquele fogo, eles iluminariam o caminho para um novo futuro, um futuro livre da tirania e opressão do Conselho. Enquanto a frota rebelde se dirigia ao coração do poder do Conselho, Cable estava no leme, focado nas estrelas. Sabia que a batalha que se aproximava seria a luta de sua vida, com o destino de muitos mundos em jogo. Contudo, sentia-se preparado, com Azrak ao seu lado e uma equipe de rebeldes corajosos atrás dele. Juntos, enfrentariam qualquer desafio que surgisse, com coragem e determinação inabaláveis. Pois ele era Cable Barnes, o homem que sobreviveu aos horrores do primeiro Vex e retornou para liderar a revolução. E ele não descansaria até que o reinado de terror do Conselho fosse encerrado. De uma vez por todas, a Câmara do Conselho estava em alvoroço. Vozes levantadas em raiva e descrença, dedos apontados acusatoriamente para o display holográfico que dominava o centro da sala. Na tela, uma única figura se erguia alta e orgulhosa, sua armadura marcada por batalhas brilhando sob a luz intensa de um sol alienígena. Impossível. Um dos conselheiros gaguejou, seu rosto pálido de choque. Nós o enviamos para a morte. Ninguém sobrevive ao primeiro de Vex, mas não havia como negar as evidências diante de seus olhos. Cable Barnes, o guerreiro humano que haviam exilado para o mundo mais hostil do universo conhecido, estava vivo e bem, e não estava sozinho. Ao seu lado estava uma criatura saída de um pesadelo, uma besta imponente com garras afiadas como lâminas e presas que gotejavam veneno. Seus olhos brilhavam com uma inteligência feroz, e seus músculos se contorciam sob uma pele de bluffer modelada. O que é aquela coisa? Exigiu outra conselheira, sua voz tremendo de medo. Um Cronax, respondeu um terceiro conselheiro, seu tom sombrio. O predador de topo do planeta Vex. Dizem que são capazes de devorar uma dúzia de homens em uma única refeição. Um silêncio caiu sobre a Câmara à medida que as implicações se tornavam claras. O Conselho havia enviado Cable Barnes para sua morte, na esperança de se livrar de um espinho em seu lado de uma vez por todas. Em vez disso, ele não apenas sobreviveu, mas domou a criatura mais temível do planeta. E agora ele estava vindo para eles. O primeiro sinal de problemas veio das colônias externas, sussurros de agitação e rebelião entre as massas oprimidas. O Conselho há muito confiava na ameaça do exílio para manter seus súditos na linha, apresentando o primeiro de Vex como um destino pior do que a morte. Mas com o retorno de Cable Barnes, essa ameaça perdeu suas garras. Se um mero humano poderia sobreviver aos horrores do mundo alienígena, o que as pessoas tinham a temer? Os sussurros logo se transformaram em gritos e os gritos em desafio aberto. Os conselhos e forças estavam sobrecarregados, incapazes de conter a onda de raiva e ressentimento que vinha se acumulando por gerações. E à frente da rebelião, liderando a carga com uma determinação feroz e destemida, estava Cable Barnes. Ele atacou sem aviso, seu companheiro Cronax ao seu lado, uma arma viva de poder inimaginável. As defesas do Conselho desmoronaram diante dele, seus soldados fugindo em terror ao avistar a besta rosnando e estalando os dentes. Em questão de dias, o domínio de ferro do Conselho sobre a galáxia havia sido destruído, sua autoridade reduzida a cinzas e poeira. E enquanto Cable Barnes se erguia diante dos conselheiros acovardados, seus olhos ardendo com uma fúria justa, eles sabiam que seu reinado de tirania chegara ao fim. Você achou que poderia me quebrar? Ele rosnou, sua voz baixa e perigosa. Achou que poderia me descartar como se eu fosse lixo. Mas você subestimou a força do espírito humano. Você subestimou o que um homem pode fazer quando está lutando por algo maior do que ele mesmo. Ele estendeu a mão e o Cronax se aninhou contra sua palma, um baixo rugido de contentamento emanando de seu peito. Em Vex's Prime, encontrei mais do que apenas um meio de sobreviver. Encontrei uma razão para viver. Eu encontrei um laço que vai além da mera amizade ou lealdade. E encontrei o poder de enfrentar pessoas como você.
Os conselheiros tremiam diante dele, com os olhos arregalados de medo e desespero. Misericórdia. Um deles gemia, caindo de joelhos. Por favor, tenha misericórdia. O lábio de Cable se curvou em desdém. Misericórdia, como a misericórdia que você mostrou a todos aqueles que exilou para o primeiro de Vex. Como a misericórdia que você mostrou às inúmeras vidas que arruinou em sua busca por poder. Ele balançou a cabeça, seu olhar duro e inflexível. Não, você não merece misericórdia. O que você merece é justiça. E é exatamente isso que você vai receber. Com um aceno para seu companheiro, Cable Barnes se virou e saiu da Câmara do Conselho, deixando os outrora poderosos governantes da galáxia às ternas misericórdias das pessoas que eles oprimiram por tanto tempo. E à medida que a notícia de sua vitória se espalhava pelas estrelas, o povo se alegrava, pois sabiam que uma nova era havia surgido, uma era de liberdade e esperança e possibilidades infinitas. Uma era que seria para sempre conhecida como a Era de Cable Barnes, o homem que desafiou as probabilidades e levou um império corrupto à ruína. O homem que provou, uma vez por todas, o poder do espírito humano.